Boa tarde, tudo bem com vocês, gente? Sejam muito bem-vindos. Hoje é o terceiro dia da Semana Saúde para Sempre. Como é que vocês estão? Olha só, eu tô vendo aqui a sala cheia, o pessoal chegando. Muito bem. Quem está acompanhando o evento, quem estava aqui na aula de ontem, escreve eu, quero saber, viu? Quero saber aqui, Rejane, beijo, querida. Academia da Vitalidade. Maravilhoso, gente. Eu sei que aí os alunos da Academia da Vitalidade estão acompanhando a Semana Saúde para Sempre. Um beijão para vocês. Escreve aí no chat. Sou da Academia da Vitalidade. Chegando, chegando, chegando. Ah, olha só, tá chegando aqui. Olha, muita gente aqui está acompanhando. Maravilha. Obrigada, gente. Tamo junto, né? E ainda tem muita gente aqui, além da galerinha aqui da Academia da Vitalidade. Tem muita gente aqui nova no canal, chegando para fazer parte da família da Vitalidade, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Um beijo grande aí para vocês, ok? E quem está chegando já sabe, né, gente? Vai dando like. O seu like ajuda, né, para o YouTube espalhar essas aulas aí para mais pessoas, tá bom? E as aulas da Semana Saúde para Sempre ficam liberadas por 24 horas. Aperta aí em compartilhar. Isso é muito importante, tá bom? Compartilha essa live aí com seus amigos, compartilha nos grupos, gente. Daqui a pouquinho a nossa aula de hoje vai começar, né? Nós estamos juntos aqui na Semana Saúde para Sempre. São 7 dias de aulas ao vivo com profissionais da medicina integrativa. E nós estamos aprendendo a criar o estilo de vida que vai nos trazer saúde plena hoje, amanhã e sempre. Gente, a Semana Saúde para Sempre é para te ajudar a perceber que é possível sim tomar as rédeas da sua própria saúde, desenvolver autonomia e confiança para viver mais e melhor, te mostrar a relação que as doenças crônicas têm com as escolhas alimentares que você faz e com o seu estilo de vida e te apresentar as possibilidades que uma dieta à base de planta e alimentos vivos e crus pode fazer pela recuperação e manutenção da sua saúde. Aqui no IAV e na Academia da Vitalidade, quando a gente fala em alimentação saudável, a gente está falando de uma dieta à base de plantas e alimentos vivos e crus. É muito mais do que uma dieta saudável, né? Você sabia que existem alimentos que são a base ideal da alimentação humana? Sim, existem pesquisas. São os alimentos geradores da vida, chamados de biogênicos. São os germinados e os brotos. Dos grãos, dos cereais, das leguminosas, das hortaliças e das ervas, né? No início do crescimento, as plantas são extremamente ricas em substâncias que reforçam a vitalidade das nossas células e permitem a regeneração constante. São ricas em vitaminas, em minerais, oligoelementos, aminoácidos, enzimas, hormônios vegetais e um monte de outras substâncias, né? E essas substâncias estão em maior quantidade no início do crescimento, né, do que nas plantas adultas, tá? Então, junto dos alimentos biogênicos, temos os alimentos bioativos. Eles ativam a vida. São as frutas, as hortaliças, as ervas, os cereais, as nozes, né? São o complemento de uma alimentação verdadeiramente saudável, natural e integral, gente. E como referência, nós temos, por exemplo, as pesquisas da Annie Wigmore, toda fundamentada no poder curativo e regenerador dos alimentos vivos e crus. Foi do trabalho dela nos anos 80 que surgiu o termo Raw Food. Hoje existem 2 institutos de cura criados por ela, o Instituto Annie Wigmore em Porto Rico, o Instituto Hipócrates na Califórnia. E nós temos também o trabalho do Dr. Gabriel Cousens. Ele escreveu o livro A Cura do Diabetes pela Alimentação Viva. Muitos de vocês aqui da Academia da Vitalidade já conhecem esse livro. Ele desenvolveu o protocolo de reversão de doenças crônicas de 21 dias. E isso só para citar 2 referências, gente. E eu estou te falando tudo isso porque amanhã eu vou abrir uma nova turma da Academia da Vitalidade e eu quero te dar a oportunidade de você descobrir por si mesma as verdadeiras possibilidades que uma dieta baseada em plantas e alimentos vivos e crus pode fazer pela recuperação e manutenção da sua saúde, né?
A Academia da Vitalidade é uma escola de alimentação viva, dieta à base de plantas e estilo de vida saudável, com a missão de reunir em um só lugar todos os recursos necessários para a sua transformação, todo o conhecimento, as práticas, as receitas, a comunidade, o apoio, tudo no mesmo lugar. Então, fica aí atenta, fica de olhos bem abertos, porque amanhã eu vou abrir novas vagas na academia para quem quer iniciar a sua própria jornada de transformação, de vitalidade e de longevidade com uma dieta à base de plantas, alimentos vivos e crus e estilo de vida saudável. Beleza, gente? Tamo junto? Agora eu quero saber quem fez a tarefinha de ontem. Quero saber como foi, hein? A aula da doutora Diana foi maravilhosa. A saúde da mulher depois dos 40, com o ter livre da menopausa. E a aula fica liberada por 24 horas, tá, gente? E no exercício da aula de ontem, a doutora Diana Patrícia deixou sugestão de vários tópicos para você se observar e fazer as devidas alterações para que, à medida que os anos vão passando, você se sinta cada vez mais plena, né? Quem fez essa tarefinha aí? Eu quero saber. Vamos lá? Escreve aí. Eu fiz. Eu fiz, professora. Olha só, então, e esses tópicos, né? Contato com a natureza, socializar, respiração, gestão do sono, gestão da proteína pela manhã. Olha, o meu suco verde pela manhã é cheio de proteína, gente, logo pela manhã. Evitar álcool, banho quente antes de dormir, evitar alimentos processados, evitar glúten e laticínios. Olha, 9 itens. Desses nove aqui, quais foram os pontos quantos pontos você fez? Quero saber aí. E quais os pontos que você precisa melhorar? Olha só, é o seu caderninho aí, da Semana Saúde para Sempre. Vai anotando, né, os seus insights aí, as suas observações baseadas aí nas aulas, nas palestras e nessas tarefinhas de dever de casa, tá bom? Olha, eu tô vendo aqui, várias pessoas fizeram. Parabéns. É isso aí, gente, né? Quem quiser aí, compartilhe, tá bom? O seu exercício aí com a gente no chat, né? Quantos pontos você fez aí nessa sua tarefa de hoje? São 9 pontos aqui. Desses 9, quanto você fez? Quantos você precisa melhorar? Tá bom? E no final da aula de hoje, o doutor André vai falar sobre o exercício que ele vai passar para vocês, tá bom, gente? Bom, então, pessoal, hoje a aula vai ser bastante voltada para a situação das pessoas que já se submeteram a algum tratamento invasivo, cirurgias, por exemplo, e gostariam de fazer algo para não ter que repetir o mesmo procedimento no futuro. E o nosso convidado é o Dr. André Peçanha. Boa tarde e bem-vindo à Semana Saúde para Sempre, doutor André. Olá, Fátima, boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo. Para mim é uma honra, é um prazer aqui estar mais uma vez, podendo de alguma maneira contribuir, né, com uma experiência, uma impressão nova assim, nesse tema. Né? Isso, exatamente. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é uma atitude educativa, né? Então, a sua contribuição é muito importante, né, nesse sentido. O doutor André, gente, o doutor André Pisani, ele é cardiologista, homeopata, médico do estilo de vida. Ele tem mas muitos anos de experiência aí no trabalho dele. É um médico de renome aí no Brasil, né? E o foco da atuação dele é na prevenção de reversão de doenças crônicas, prevenção e reversão de doenças crônicas pelo vegetarianismo estrito e demais mudanças no estilo de vida. E ele é fundador da Clínica Vegetariana aí em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Não é isso, doutor André? Doutor André me contou uma vez que fundou a Clínica Vegetariana porque sentiu que essa é a melhor forma de ajudar na recuperação da saúde dos seus pacientes. É isso, doutor André? Exatamente, Fátima. Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui, só para as pessoas que ainda Sim. não conhecem. Né? Eu, como a Fátima falou, eu sou cardiologista, né? Há algum tempo aí na estrada, né? Com atuação assim em cardiologia intervencionista assim por muitos anos, né? E essa cardiologia que faz intervenção é do tipo que faz angioplastias e cateterismos e implante de stents e tal. Né? Então, durante assim muitos anos eu fiquei assim nessa área, né, de intervenção, tratando a doença no seu aspecto mais anatômico, assim, mais correção
basicamente de obstruções arteriais, né? Com próteses e tal. Então, assim, hoje eu venho, assim, há algum tempo já, né? Entendendo que esse tipo de tratamento não afeta a causa das doenças, né? O que provocou, o que promoveu, por exemplo, essa obstrução, né? Então, a linha tem sido de uma prevenção, né? De uma prevenção, de assim, evitar os fatores que levam a essas obstruções, né? Que realmente é a causa-mãe de quase todas as doenças crônicas, né? A formação de placas, assim, o endurecimento arterial, formação de placas obstrutivas no interior, né? No interior das artérias. Né? Então, isso aí tudo é como se fosse a mãe, a gênese de todas as doenças crônicas, de uma certa maneira. Né? Então, assim, eu achei muito interessante já, até no início que a Fátima falando ali, eu já me relembrei de um tanto de coisa importante, né? E o tema é muito feliz, assim, né? O título, né? Saúde para sempre, né? A ideia é essa, né? A ideia é envelhecer com saúde. E até por que não dizer morrer com saúde, né? Porque Exato. a vida tem um fim, né? A gente tem esse modelo assim determinado pelo Criador ou pelo que a pessoa acredita, mas tem esse modelo, tem que ter um início, um nascimento, um decorrer da vida e um final, né? Mas eu hoje eu acredito que a vida pode ser longa e saudável e até inclusive no momento do desencarnamento, né, a pessoa ter assim fazer parte de um processo de saúde, né? Em família, pode acontecer isso em casa, né? Dentro de uma harmonia, né? E não numa situação altamente estressante, né? De um hospital. Né? Como hoje em dia as pessoas entendem isso mesmo, né? Como o hospital é um ambiente assim hostil à saúde, né? Por incrível que pareça, né? Nos moldes atuais assim, da medicina Sim. moderna, né? O hospital é o lugar onde todas as condições básicas para se manter ou recuperar a saúde são tiradas da pessoa, né? Como a luz solar, o ar fresco, a água pura, tudo isso é a própria alimentação, que é o nosso tema aqui Isso. central, né? No hospital é a pior possível, em geral. Né? Isso, verdade. Não é isso? Logo no momento que a pessoa mais precisa, né? Exatamente. Então, hoje eu escolhi assim, falar, né, nós conversamos, eu e a Fátima, a respeito dessa prevenção que é assim praticada, oferecida para as pessoas que já têm alguma manifestação da doença. Né? Em termos assim clássicos, tradicionais, a prevenção secundária, como eu chamei esse título, ela se refere a, assim, a detecção da doença num nível precoce, né? Ou seja, em que o tratamento possa ter uma facilidade maior e uma efetividade maior. Né? Mas eu, pessoalmente, eu me englobo, eu divido em duas grandes áreas. Né? Prevenção em quem pretensamente ainda não tem a doença, que se quer evitar. Né? Eu digo pretensamente porque essa doença, por exemplo, arterial, que eu estava aqui mencionando, ela é muito prevalente. Eu diria assim que tem estudos mesmo mostrando que determinadas faixas etárias, sexo masculino, por exemplo, acima de 65 anos, poderia dizer que todos têm a doença, especialmente assim tendo uma dieta, digamos, ocidental normal. Né? Então, falar de prevenção primária para determinados grupos pode nem ser uma coisa realista, porque todos talvez já tenham algum grau de doença, né? Infelizmente, né? Então, Infelizmente, é. prevenção secundária seria assim no sentido de talvez já considerar que com a vida moderna ocidental, com a dieta ocidental e com o nível de estresse que existe por aqui, né? Talvez já seja um percentual muito grande de pacientes já não esteja mais no sentido de evitar a doença, mas sim de reverter algum grau que a pessoa já tenha. Né? E também no nível que é chamado de prevenção terciária e até quaternária, né? Vou explicar melhor o que é isso, mas assim, a pessoa que já teve uma intervenção, por exemplo, já desenvolveu essa doença, que é uma coisa muito comum, né? Ter tido um infarto ou um AVC, alguma coisa assim desse tipo,
que implica num grau de obstrução, né, que já aconteceu, a pessoa mudar de vida, mudar o estilo de vida para evitar que novos eventos aconteçam, né? Existe também alguma coisa aí nessa área cinzenta entre o que eu falei, que a prevenção secundária da pessoa já ter algum grau de doença, isso ser diagnosticado, e a pessoa que já teve um evento, já fez uma intervenção ou um procedimento, alguma coisa entre esses dois grupos em que a pessoa assim opta por um tratamento mecânico, uma intervenção, e depois muda de estilo de vida. Isso também eu tenho visto alguma frequência, e um dos aspectos assim, mais importantes é se a pessoa acha que, por exemplo, já teve um infarto ou já teve alguma manifestação de doença assim, mais nítida, né, mais clara, e precisa fazer um cateterismo, precisa fazer uma intervenção, que escolha um profissional que tenha essa visão mais compreensiva, mais fina, para que não sejam feitos procedimentos em excesso, assim, sem necessidade, que infelizmente é uma coisa bem comum. Né? Então, Isso. não é isso, Fátima? Tem algumas condições que a pessoa precisa fazer, mas aí fazer com quem vai ter mais critério e vai poder depois oferecer um programa de prevenção secundária ou terciária, como está dizendo, para evitar que a pessoa fique cada 6 meses tendo que ir numa sala de cateterismo ou implantar um novo estente. Isso, Mas, infelizmente, doutor André, existe. muito dos procedimentos, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu sou leiga, ignorante nesse assunto. É só uma percepção pessoal como terapeuta, né? Muitos procedimentos poderiam ser evitados, né? E eles não são evitados, né, nem por questão do médico. Muitas vezes é a pessoa, pela ignorância mesmo da pessoa, né? A pessoa acha, até o paciente mesmo acha que aquilo é importante e cobra aquilo ou quer aquilo, né? É mais ou menos o que você estava falando aí, né? A pessoa, ela quer fazer aquilo, né? Ela quer fazer aquela intervenção, né? Exatamente, isso é muito importante, isso aí. Na, ver, Na verdade, salvo as condições agudas, que elas existem, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma obstrução dessas e por algum evento existe digamos, um ataque cardíaco, né? Uma oclusão da artéria. Posso até explicar por que isso acontece, né? Mas no evento agudo, uma intervenção, um procedimento, em geral, se justifica. Mas no contexto da doença crônica, ou seja, aquela pessoa que teve uma vida inteira com uma dieta, vamos dizer assim, normal, né, que carne, gordura, esse tipo de coisa, desenvolve uma obstrução, mas não fez um evento agudo, não houve uma oclusão, um fechamento assim abrupto da artéria, né? E a pessoa tem lá a sua obstrução de 80, 90%, às vezes sem sintomas, ou com sintomas só durante esforços físicos, né? Então é preciso deixar claro, e é o que eu venho defendendo hoje em dia, né, que a pessoa pode sim reverter isso sem nenhuma intervenção, com uma mudança significativa de hábitos, especialmente alimentares, mas também outros, né? No sentido assim, depois eu vou explicar mais ou menos em que se fundamenta essas mudanças, né? Se fundamentam essas mudanças. Mas então, é importante deixar claro que a pessoa pode reverter, já tem estudos algum tempo mostrando que a doença coronariana, né, por exemplo, a obstrução, uma placa numa artéria coronária, pode reverter com alimentação baseada em plantas, como você falou, e algumas outras mudanças intensivas de estilo de vida. Mas, conforme você falou, e eu te adiantei mesmo alguma coisa na nossa preparação para essa aula, Isso. né? Existem pessoas que realmente não se contentam, as pessoas querem fazer uma intervenção mecânica no sentido assim de, vamos dizer, tirar a obstrução mecânica para daí em diante promover as mudanças de estilo de vida que são necessárias. Eu digo, deixo claro que a pessoa pode seguir o caminho sem intervenção, como eu falei, mas para aqueles que digamos, que ainda têm impregnado, né, essa noção, essa cultura de que tem que fazer o tratamento mecânico, por exemplo, desobstruir a artéria, colocar um stent, e daí sim fazer as mudanças,
embora a maioria não as faça, né? Isso é que tem que ser falado aqui, mas quando a pessoa tem essa intenção de promover mudanças, mas antes fazer o tratamento mecânico, aí é muito importante que ela selecione um profissional que tenha essa sensibilidade, que comungue dessa Uhum. filosofia, entendeu? Para não ficar uma coisa solta, a intervenção ser uma coisa solta no ar, sem mudanças, e aí a perspectiva é de daqui a 6 meses, um ano, às vezes Repetir. tem que voltar, entendeu? Aí E aí fica, não é vira só mecânico mesmo, né? Como você está falando, né? exatamente, entendeu? É. Então eu pessoalmente tenho assim uma experiência grande com isso, entendeu? E com alguma frequência vem pessoas assim pleiteando, é o que você fala mesmo, né? Como é que pode bater lá uma obstrução de 90%, né, por exemplo, né? Uhum. Mal sabem, às vezes, que as obstruções que complicam, que rompem a placa, que promovem obstruções agudas, às vezes são placas de 10%, de 20%. Sim, Então, sim. realmente, não tem tanto cabimento assim a pessoa achar que tem que passar por uma intervenção mecânica, né? Mas eu não posso dizer que está errado, né? Não posso dizer assim, não, não é para fazer em nenhum caso. Eu, A pessoa tem uma escolha, né? eu acho que ela deve ter esse direito, assim quanto o médico, digamos, o cardiologista clínico, né? Ele pode chegar à conclusão que é necessário fazer uma intervenção, entendeu? Eu acho que o que Uhum. ninguém pode dizer é que mudança de hábitos, no sentido de promover, pelo menos a não progressão da doença, não seriam cabíveis. Isso aí é uma coisa que cabe para todos, né? Uhum, uhum. É, mas Agora, aqui eu acho que um fator crítico aqui do que a gente está falando, né, vamos dizer assim, é, da liberdade da pessoa, da liberdade de escolha da pessoa, mas eu acho que o fator crítico que é mais importante aqui é o fato da ignorância da pessoa não saber as consequências, né? De não ser alertada das consequências, de não pensar nas consequências, de querer. Eu não sei se é o mesmo caso, assim, doutor André, porque tem muita gente que quer um comprimido milagroso, né? Quer resolver um problema para ontem, né? Construiu um problema a vida inteira, chegou com, sei lá, 30, 40, 50 anos, deu um problema, quer resolver assim na hora e acha que depois tá tudo bem, né? Então, eu acho que a situação mais crítica é essa, né? Por isso que a gente vê muitas situações que a gente olhando de fora, a gente pensa assim, puxa, não, né? Não era para chegar tanto, né? A pessoa vai sofrer consequências no futuro. Eu tenho um exemplo na minha família disso, né? Eu acho que eu já até lhe falei sobre isso. A minha mãe, né, dois irmãozinhos meus mais novos, eles ficavam doentes da garganta todo inverno. Todo inverno eles passavam doentes, garganta inflamada, né? E então ela resolveu fazer uma cirurgia, né? E retirar. O que que a gente tira daqui? A amígdala, né? É isso? sim, Retirar as amígdalas, né? Então ela retirou as amígdalas deles naquela época, e criança também, né? Depois que a gente cresce, a gente vai perceber, nossa senhora, é um órgão importante do corpo, né? Estava inflamado porque o corpo estava reclamando, né? Quer dizer, quem era que sabia de estilo de vida, de mudança de hábitos? Ninguém sabia disso. E eu sei, né? Olha, eu amo a minha mãe, tá, gente? Eu não estou criticando ela, não, mas eu sei que ela comprava caixa de refrigerante toda semana. Vinha o carro, né, do refrigerante, e ela comprava uma caixa de refrigerante, porque o carro passava uma vez por semana. Não, isso faz muito tempo. Eu tenho 65, eu era criança, né? Meus irmãos eram menores do que eu. Aí o carro do refrigerante vinha uma vez por semana na cidadezinha, sabe? E ela é verdade. comprava uma caixa de refrigerante por semana. Hoje eu sei disso, né? Naquela época eu não sabia. Então, é justo o que a gente está falando, né? É uma questão realmente de mudança de hábito, mudança de estilo de vida, mas é uma questão de consciência, né? Desenvolver essa consciência, né, doutor André? É uma coisa muito, muito grande, né? Eu estava pensando aqui hoje, né? Que você falou a questão de ignorância, de formação, né? De Uhum, uhum, falta de informação.
Porque como é que se promove? Eu estava dizendo da aterosclerose, né, da formação das placas e tudo mais. Isso aí tudo tem uma causa básica, central, né, que é a inflamação crônica do corpo, né? Uhum. Do sangue, o pH baixo, a doença intestinal crônica, a disbiose, né? A microbiota, quer dizer, a população de bactérias e fungos que existe no intestino da gente, né? Tudo isso é determinado por como a gente se alimenta, o que a gente vai colocando dentro do corpo, né? Então, o que acontece em geral, que é a causa mãe de todas essas doenças, é uma inflamação crônica do corpo promovida por alimentação errada, né? Por uma alimentação errada no sentido de criar uma população de bactérias, Isso. né? Que promove inflamação crônica, criar assim um tecido adiposo, né? Uma gordura tanto subcutânea, essa debaixo da pele, quanto visceral, né? Em torno dos órgãos e tudo mais, que funciona como se fosse um outro órgão, né? Essas células da gordura, né, chamadas adipócitos, elas produzem hormônios de inflamação, né, que são as citocinas, né, e que isso aí vai promovendo um processo de inflamação crônico e que as doenças, como a gente conhece, né, na verdade são sintomas dessa inflamação crônica. Né? Você Exato. disser o que é a pressão alta, a hipertensão, o diabetes tipo 2, a própria demência, o Alzheimer e o próprio câncer, entendeu? Isso aí tudo, na verdade, não deveriam nem ser chamados de doenças, mas de sintomas desses erros alimentares, dessa intoxicação alimentar crônica, esse processo de inflamação crônica, né? Então, é impressionante mesmo como é que essa informação ela é limitada, né? A quem se interessa, a quem pesquisa, né? E a grande população mesmo vai no consultório médico e chega assim, oh, doutor, eu estou hipertenso. Eu tenho como se fosse uma Covid, assim, que ele adquiriu no ar, Uhum. né? Uhum. Sim. Pegou uma hipertensão, ou então herdou do pai, esquece que, na verdade, come Ele exatamente construiu. o pai come. Não, o pai ensinou ele a comer do mesmo jeito, aí o pai é hipertenso, ele também, pronto, é genético. Aí ele diz que é genético, né? Tem um componente, uma predisposição, não há dúvida, mas aquilo ali é fundamentado em quem é aterrado. O pai come igual um filho aí dentro da família mesmo. Então, Sim. assim, é necessário mesmo, você estava dizendo no início aí, da função de educação do médico, né? Sabe que eu estava lendo a história de Hipócrates, né? Que você até falou do Instituto Hipócrates, lá Sim. na Califórnia. O Hipócrates é o pai da medicina, né? Ele viveu 460 anos antes de Jesus, né? De Cristo, e ele é que fundamentou, assim, os alicerces da medicina, né? Até hoje a gente usa muitos parâmetros dele, né? Tanto a homeopatia quanto a alopatia usam conceitos fundamentais de Hipócrates. Né? E a medicina dele, a medicina hipocrática, como a gente chama hoje, é uma medicina fundamentalmente dietética e Isso. pedagógica. Olha só, fala de alimentação e E- ensina os hábitos. Exato. Que o teu Essa é a verdadeira. alimento seja o teu medicamento, né? Ele falava isso. Realmente. Então, realmente, a gente volta e, de certa forma, a gente chega a ser até repetitivo, né? Porque dizia a mesma coisa, né? A pessoa responsável, você falou isso aí, a pessoa responsável pela própria saúde e pela doença, né? Na verdade, está Isso. construindo isso dia a dia, né? E é uma resistência muito grande, impressionante como é que as pessoas Exato. existem, É. porque, na verdade, nós somos 10% humanos só, nós somos 90% bactérias ou fungos que existem no nosso intestino, né? Então, às vezes, eu me pergunto assim, quando uma pessoa resiste, né, a uma informação dessa, assim, olha, meu amigo, você está criando uma inflamação crônica, está sendo responsável pela tua doença crônica, né? Você está hipertenso, você teve um câncer, alguma coisa, olha, você que está fazendo isso. A pessoa, quem será que não aceita isso? É a pessoa ou é o fungo na barriga dele, entendeu? Sim. Eu estou Sim, sim. aquela população de fungos que esteja ali secretando uma substância, um neurotransmissor, alguma coisa, que esteja pedindo para ele continuar comendo pão branco, não sei o quê. Não é ele, não, é a população lá na barriga, entendeu?
coisa muito séria isso, né? Muito sério. É. É por isso que a gente fala aqui, doutor André, que mudança de estilo de vida não é uma coisa fácil. É uma coisa que toma tempo. Primeiro a pessoa tem que querer, né? E é por isso que a gente faz esse trabalho aqui. Eu também gosto muito do seu trabalho, né, na clínica vegetariana. Eu gosto de convidar médicos assim que têm essa visão, porque nós, na verdade, somos educadores, né? Nós precisamos educar, nós precisamos levar essa informação, né, para a população, né? Porque a gente precisa, assim, falando grosseiramente, cair a ficha, né? Cair a ficha que somos nós quem construímos a nossa saúde ou a nossa doença, como você está falando aí, né? É, Exatamente. e o nosso corpo, né, doutor André? O nosso corpo é uma máquina tão fantástica, tão maravilhosa, né? Que se a gente, se a gente der as condições certas para o nosso organismo, né? Tem muita chance de recuperação e reversão das doenças já instaladas, né? Que é disso que se trata, né? A sua aula aqui, né? Falar, né, dessa prevenção secundária, né? Ou seja, É, o leite, já que o leite derramou o leite, ok. Agora vamos pensar o que a gente pode fazer, né? exatamente. Existe uma população enorme de pessoas que já caíram nessa situação. Eu diria uma armadilha de desinformação, né? Chegaram a um ponto onde já a doença já se desenvolveu, né? E aí eu entro assim em assuntos do tipo como a medicina assim convencional, ela não alerta para as verdadeiras causas das doenças, né? É todo um processo assim voltado para a realização de exames, né? Só exames para ver o quê, né? Para ver a doença quando ela já está avançada, né? E aí, como é que se faz? Se trata os efeitos das doenças, né? Então, aqui, por exemplo, a gente está falando aqui desde o início de aterosclerose, formação de placas nas artérias. Podem ser no coração, que são as coronárias, pode ser nas artérias do cérebro, né? Que dão os quadros de AVC, pode ser no outro órgão, pode ser numa perna, que dá um, né? Então, assim, esse processo de obstrução arterial, né? Então, isso aí é um processo assim que na verdade, deve ser evitado. Quando chega ao ponto de precisar de uma intervenção, aí a pessoa está então em quê? Tem que tem que promover as mudanças de hábitos para poder parar com esse processo, estancar com essa evolução de doença, porque essas doenças são progressivas, né? Se a pessoa continua se alimentando mal, se estressando, etc., a tendência é aquilo só piorar, evoluir, né? Então, o nosso tema de hoje aqui é isso: é falar para essas pessoas que já chegaram, que é uma população enorme disso. Não é Sim. a minoria, não. Hoje em dia, se numa certa faixa etária, que cada vez mais baixa, né? Cada vez mais precoce, infelizmente, né? A incidência de pessoas que já têm uma história para contar do tipo, já tive um infarto, já botei um stent, às vezes mais de um stent, vários stents, ou coisa pior, tipo, já abri o peito, já botei ponto de safena e tal. É um contingente de pessoas muito grande. Fora as famílias, né, que convivem com essa realidade, é o pai Sim. que já fez intervenção, mãe, né? Então, que também necessitam de esclarecimento, porque tem medo dessa condição, né? E também tem que evitar isso, né, também. Então, esse contingente de pessoas que já estão nessa situação é bem expressivo. Né? Então, o que eu digo para essas pessoas é que elas têm que procurar pessoas que têm uma acessibilidade, uma visão diferente. Viu? Sim. Justamente, primeiro motivo para fazer uma prevenção secundária ou terciária, né? Para evitar novas manifestações da doença. Né? Isso é fundamental. E, além disso, se tiverem que fazer novas intervenções, pelo menos procurem um médico que tenha essa ligação. Por quê? Porque vai haver mais critério. Porque a tendência hoje é as coisas serem muito ditadas pela indústria. Isso, infelizmente, é assim. Sim. Então, quem produz um stent, por exemplo, é uma empresa, uma multinacional, uma coisa que gera muito lucro. Né? Então tem que tomar muito cuidado, porque não é que o médico que implante os stents ele esteja fazendo obrigatoriamente por mal, não. A formação dele, qualquer obstetricista merece um stent ali, entendeu?
Então é preciso que alguém tenha mais critério e veja que quando realmente aquilo é necessário ou é melhor tratar com só as mudanças do estilo de vida, que isso é uma coisa muito comum, entendeu? Que eu vejo na minha prática, é essa. Ver casos assim por dentro, né, quando você faz né, o cateterismo, em que, nossa, a doença é difusa, ou a doença não é tão grave assim, mas principalmente no caráter difuso, onde não adianta eu colocar um stent no segmento da artéria e o resto está ali, com Sim, placas, placas. Então, o que importa em casos mais difusos, assim, ou mais com a doença presente em várias artérias, né, é entrar no esquema de medicina do estilo de vida para que haja essa reversão. Não adianta ficar colocando múltiplos stents, não, entendeu? Que é uma coisa hoje em dia que eu vejo sim. muito assim, entendeu? Triste, né? É uma coisa triste, porque é uma coisa que É, não tem volta. Não sim, tem volta. Já sim. teve uma pesquisa, alguns anos atrás, em stents bioabsorvíveis, né? Eram malhas assim que mantinham a artéria aberta e depois eles eram absorvidos pelo corpo, né? Pela artéria ali, naquela posição. Só que isso não deu certo. Havia uma incidência grande de fratura desses stents, porque eram de material mais frágil, né? Para poder ser Uhum. absorvido. Então, essas fraturas implicavam obstrução e oclusão das artérias. Quer dizer, não deu certo a experiência. Então, o stent hoje é uma malha de metal que fica na artéria para sempre. E quando uma artéria tem uma malha de metal, ela não dilata mais, ela fica fixa, como se fosse um tubo, transforma num tubo rígido. Né? Então, isso aí, você aliviou a obstrução, tudo certo. Só que a artéria não dilata mais, ela não obedece a um estímulo assim, de uma necessidade de mais sangue, de mais oxigênio. Dela, no caso, Natural, né? exatamente. Uma necessidade natural, ela não obedece mais, né? Então, assim, pode ser feito? Pode, mas com critério. Isso é que eu quero trazer essa mensagem aqui. Tem que ter critério. E eu vejo muitos procedimentos serem feitos sem critério. Um Sim, monte de sim. experiência da pessoa. E o que é pior, sem orientação. A pessoa sai dali sem orientação. Que ela deve mudar a alimentação, que deve fazer práticas que gerenciem melhor o seu estresse. Entendeu? Isso porque na cultura do médico, né, que implantou esses stents ali, que estava ali à frente, ele mesmo não usa isso. Ele mesmo come de tudo também. E a incidência dessa doença em médicos também é expressiva, entendeu? Uhum, uhum, Uma sim, mudança, sim. assim, é um alerta, né? A É pessoa um precisa ter alerta importante, né? consciência. É. Não é É. absurdo a pessoa fazer uma intervenção dessa, mas pelo menos fazer com muito critério e com a perspectiva de mudar de vida, para que a doença não volte. Essa é Sim, a mensagem central aqui, entendeu? sim, sim, sim. É, o que a gente vê, né? Eu vejo assim, doutor André, a importância da gente, sendo um pouco repetitiva, né? Mas às vezes é necessário a gente ser um pouco repetitivo no sentido de que a gente precisa ser, nós, vamos dizer, no lugar de paciente, no lugar de cliente, precisamos de ter uma autonomia. Para a gente ter autonomia, a gente tem que ter conhecimento. Exatamente. Porque se a gente não tem conhecimento, a gente perde essa autonomia. A gente dá essa autonomia, a gente passa essa autonomia para qualquer pessoa que ali à nossa frente, para o médico, por exemplo, né? Então, não é uma questão de culpar o médico ou culpar a medicina, né? Só, né? Mas eu como pessoa, eu como paciente, eu como cliente, tenho que ter tenho que ter esse poder na minha mão. Tenho que ter essa autonomia, e essa autonomia não vem sem conhecimento. Então, é muito importante. Por isso que eu faço esse trabalho, repetindo aqui, na Academia da Vitalidade, do Instituto do Alimento Vivo, é com esse intento, né? De levar essa educação, de levar essa mensagem. E trago profissionais maravilhosos aqui, como o doutor André, também para reforçar, para trazer essa mensagem aí para vocês da boca de um médico, né? Então é importante demais, gente. Nós temos que ter o comando da nossa saúde na nossa mão, né? E o doutor André está falando de uma coisa muito importante aí, né? Se a gente precisa fazer algo, a gente tem que fazer
pensando em mudança, né? Consciente que, nossa, eu cheguei nesse ponto, então eu preciso mudar, né? Exatamente. É isso mesmo. Isso aí, essa informação é crítica, né? Então, eu até pretendo, sabe, meu objetivo para ainda para esse ano, né, é realmente explicar na profundidade mesmo, que eu vejo assim uma situação assim, conforme você está dizendo, né, as pessoas entregam assim decisões assim cruciais na vida na mão, às vezes, de um médico, às vezes um médico assim sem muita experiência ainda, né, e com frequência sem ouvir uma segunda opinião, né? Eu acho assim incrível isso mesmo, incrível mesmo. Exato, exato. Realmente isso é muito sério, né? Com frequência, se a pessoa, por exemplo, fazer uma cirurgia, às vezes no cérebro, no coração, isso vai assim como se fosse uma coisa simples, né? Uma Uhum. extração, uma coisa dentária, assim, a pessoa vai lá para colocar um stent, uma coisa assim, nem pergunta realmente da necessidade disso, das alternativas, né? Então eu quero assim, eu acho que todo mundo tem condição de entender. Não é só médico, entendeu? Uhum. Por exemplo, Exato. se eu mostrar aqui eu nem me preparei para esse, ainda estou preparando desse material, mas assim, se eu mostrar para você aqui, Fátima, um cateterismo, uma imagem, você vai entender, entendeu? Você vai Uhum. entender que ali tem uma obstrução, que tipo de procedimento pode ser feito ali, Uhum. como é que ficaria, eu posso te mostrar a imagem antes, depois, você entender que sabe como ficou, quais são as potenciais complicações de uma Uhum. intervenção. De tudo isso, o homem, quer dizer, a pessoa hoje está cada vez mais com acesso à informação, entendeu? Tudo, eu acho que a gente não pode fazer mais mistério disso, sabe? A gente pode Isso. ensinar as pessoas a elas escolherem mesmo o que é melhor. Principalmente essa decisão crucial, assim, olha, você quer fazer uma intervenção, você pode. Mas depois você vai ter que mudar, senão não vai adiantar muita coisa. E mais, principalmente, se você quiser mudar agora, antes de fazer a intervenção, também é uma opção. Você não precisa fazer uma intervenção mecânica, que tem riscos, que tem complicação, que não é 100% de sucesso para reverter. Se você tiver uma força moral de querer mudar mesmo, você pode tratar isso aqui sem os riscos e as incertezas de uma intervenção. Porque o médico não é infalível, né? Por mais experiência que tenha, né? Eu faço essas intervenções há quase 40 anos. Mas ainda assim, ainda há casos em que não sai perfeito como eu imaginei, né? E aí pronto, aí você pode melhorar e tal, mas a melhor forma de ficar alguma coisa dentro do corpo da pessoa é como a natureza fez, né? Como é, sem ninguém mexer, né? Isso aí não há dúvida, né? Então eu digo assim que Isso. é o que você falou mesmo, a pessoa tem que ser corresponsável, o principal responsável pela própria saúde, pelo próprio corpo, né? Que como você falou, uma coisa tão maravilhosa, né? Hoje eu vi uma coisa assim, até estava no carro, né? Subindo aqui para Petrópolis e eu vi um médico falando assim sobre o que acontece quando a pessoa retira a vesícula biliar, né? Que é um negócio que nego faz, as pessoas fazem Com assim, tanta facilidade, né? é, impressionante. Toda hora É. vem alguém aqui pedindo para fazer um risco cirúrgico para operar a vesícula e não sei o quê. Você sente alguma coisa? Não, não sinto nada. É assim mesmo. Por que você vai fazer isso? Ah, porque o médico falou que a vesícula pode explodir. Isso eu ouvi ontem, isso. Eu tenho 40 anos, eu nunca ouvi falar da vesícula explodir dessa maneira. Pelo menos, né? Mas as pessoas entram em procedimentos assim, entendeu? Mas o Sim, corpo, sim. como eu estava dizendo, é tão maravilhoso, né? E quando a pessoa retira a vesícula, os canais que ligam o fígado para o intestino, né, que também levam a bile, eles começam a se dilatar Para cumprir um pouco, compensar, né? para cumprir um pouco as funções da vesícula. Esse é um negócio assim impressionante isso, né? Porque a natureza até
previu que o homem ia fazer essa burrada de ficar tirando Um o órgão desnecessariamente, né? exatamente. Então, assim, a carne é forte, né? Como a gente diz, né? Apesar das besteiras que a pessoa é sujeito a Sim, fazer sim. durante a vida toda, mas o corpo aguenta, em geral, né? Agora, o que eu tenho visto é que as pessoas abusam muito, né? A verdade é essa, assim. Sem querer, sabe, dar sermão em ninguém, mas a verdade é que abusam muito dessa maravilha que é o corpo, né? Sim, E depois chegam na, na faixa etária mais avançada, né? Com muita dificuldade, né? isso, Com exatamente. doença. Tá construindo, né? Constrói, né, na juventude, né, na vida adulta, vai construindo. Quando chega numa certa idade, já está numa situação muito complicada mesmo, né? É um exemplo disso que eu também estava estudando essa semana, é o exemplo do álcool, né? Não existe nenhum efeito benéfico do álcool no organismo, né? Nenhum. Só esculhambação metabólica que provoca no corpo, né? Inclusive, especialmente no cérebro, né? E as pessoas insistem, né? Inclusive em quadros demenciais, né? Hoje está provado que a incidência de demência senil é muito maior quem usou álcool muito durante a vida, né? E as pessoas têm muita dificuldade em aceitar. Existem mitos, né? Como a pessoa tomar um cálice de vinho de toda noite. Isso é uma besteira muito grande, não tem a menor necessidade. Pode comer Sim, algumas uvas e é a mesma coisa. E não tem álcool, né? Não ingere álcool, que é uma coisa que faz muito mal para a célula mesmo, né? Então, assim vai, uma série de coisas que é muito importante a gente acordar enquanto é tempo, né? isso, exatamente, né? E é um trabalho da gente, né, Fábio? É o nosso trabalho. Estamos aqui para isso. E enquanto isso, vendendo saúde também, né? Eu tenho 65 anos, eu costumo dizer, né? Eu cheguei nos meus 50 anos, doutor André. Eu estava me sentindo muito mal, tinha dores no corpo todos os dias, dor de cabeça todos os dias. Eu tomava comprimido para dor de cabeça todos os dias. Mas eu não 50 fazia relação, 50 anos, né? Na minha menopausa, né? Minha menstruação parou com 52. Eu não fazia relação, olha a minha ignorância, né? E eu vejo ainda as pessoas fazendo isso, né? Uma grande parte da população fazendo isso, não faz relação com o que come, né? Aí eu precisei ver uma amiga morrer de câncer, doutor André. Eu precisei ver esse sofrimento todo dela. E aí eu observei o que ela comia, intuitivamente eu percebi isso. Nossa, olha a forma como ela se alimenta, né? E aí foi a partir daí que caiu a ficha para mim. Foi vendo esse sofrimento dela, né? E eu comecei a mudar. Mas para mudar foi tão difícil mudar, foi tão difícil mudar. Eu precisei estudar, eu precisei fazer um curso. Eu fiz um curso de naturologia clínica, né? Eu fiz um curso de interessante. terapias naturais para me entender o meu corpo, para me entender o que se passava, para mim saber o que fazer, né? E aí, depois, com o tempo, né, aí eu idealizei o Instituto Alimento Vivo, né, a Academia da Vitalidade, que é para inspirar outras pessoas com fatores de mudanças, né, com hábitos alimentares, estilos de vida, né, e trazendo ferramentas, apresentando ferramentas, né, que ajudam as pessoas a fazerem mudanças, porque hábitos realmente são muito complicados de mudar, precisa de ajuda mesmo. É verdade. Sabe que tem estudos mostrando que a pessoa mudar um hábito com muita frequência é mais difícil do que tirar um vício. Assim. Nossa. Mas, assim, é difícil tirar um hábito? É, né? Mas eu acho que é muito mais difícil a pessoa ficar doente, viver É, doente. É viver muito mais. doente, é. Se a pessoa se conscientizar que a troca é nesses termos, né? A pessoa muda um hábito para ter mais saúde, para viver mais, longevidade, né? E saúde, a troca é muito interessante, né? Isso, exatamente. Olha, naquela época, doutor André, eu pensava que eu seria a próxima vítima de câncer, né? Porque eu me sentia igualzinho como a minha amiga se sentia, né?
Aí, quando eu fiz as minhas mudanças, né? Foi, assim, gradativo, né? As mudanças, porque não são fáceis, né? E hoje, 15 anos depois, né? Praticamente, eu me sinto assim, como se eu tivesse 50. Eu pensei que não ia chegar aos 60. Hoje eu me sinto Você, com mais vitalidade, com mais disposição, com mais saúde do que naquela época, né? Não sinto dor nenhuma, não tomo nenhum medicamento, sabe? Fantástico, fantástico. Realmente vale muito a pena, né? O sacrifício da mudança, né? E se colocar nessa jornada de mudança mesmo, porque é uma jornada, né? Não é uma corrida de 100 metros, né? exatamente. É um trabalho diário, né, Fátima? É um trabalho diário, exato. Ver assim, assim, abordar até nesse dever de casa aí, como você falou aí, para fazer, né? Sim. Eu abordo assim como as pessoas estão com respeito a esses quatro pilares aqui que a gente utiliza na programação aqui da clínica vegetariana, né? Pronto, Uma então programação vamos falar? Tá na hora da gente falar dessa tarefinha? Quer falar? já pode ser, pode, né? Pode. Aham. Então, esses quatro pilares, assim, eles são baseados em uma proposição de um médico americano, né? Uma pessoa que deu início, assim, a todo esse trabalho da medicina do estilo de vida, né? Todos os médicos que estão assim sobre os ombros desse médico, né? Que ele foi cardiologista do ex-presidente Bill Clinton, né? Então ele ficou muito conhecido também por isso, né? Então assim, são quatro esses pilares, né? O primeiro deles, quer dizer, tem mais dois assim que são meio óbvios, que são já bem conhecidos, que é a pessoa se livrar de coisas tóxicas, nocivas assim, mais graves, né? Principalmente o tabaco, né? O fumo e outras drogas, como eu até citei aqui o álcool. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, mas para mim álcool é um agente tóxico assim também, como cigarro. Uhum, uhum. Então, além disso, o sono. Então, esses dois critérios assim mais, vamos dizer, mais evidentes, né, ou pilares mais evidentes, que é ter um sono reparador e a pessoa se livrar de coisas muito tóxicas, além desses dois, temos os quatro, que são coisas onde a maioria das pessoas está mesmo que buscando melhorar, né? O primeiro é ter uma alimentação, como você falou, baseada em vegetais. E vegetais o mais intactos possível, né? Tipo, Isso, sem processar. Então, seria o que você chamou de alimentação baseada em vegetais, em plantas, né? O em isso, inglês, isso. plant-based, né? Plant-based, isso. Exatamente. Dentro dessa alimentação plant-based, a gente teria mais ou menos três critérios básicos. Assim. O primeiro é que seja realmente de origem vegetal. O segundo é que seja um alimento o mais intacto possível, como eu falei, ou, de maneira mais abrangente, não processado. Né? Ou seja, daí muitas coisas que se come hoje em dia, que são coisas realmente muito negativas, no sentido de ter muito sódio, muito sal, quando tem o processamento. Né? E também o refinamento, né? A farinha refinada, que a gente hoje chama muito, engloba de glúten, né? Então, a pessoa deve tentar se livrar disso aí, porque são agentes que promovem essa inflamação no corpo, né? Então, seriam alimentos de origem vegetal, não processados, ou no máximo minimamente processados, né? E sem usar óleos vegetais, assim também. E, obviamente, que os alimentos crus, né, a alimentação viva, preenche todos esses critérios e mais ainda, né, que ainda tem se você conhece melhor que eu, assim, as vantagens da quantidade de enzimas e tudo isso Isso. da alimentação viva. Né? Então, o segundo pilar é a gestão do estresse também. Aqui na clínica, a gente trabalha muito com yoga e com a meditação, né? Que a gente considera que a gente não precisa vivenciar o estresse. A gente não pode evitá-lo, assim, que são os estímulos da vida, né? Da vida moderna. Agora, Isso. vivenciar isso no corpo, ter manifestações dele, tem que ter válvulas de escape, maneiras de aliviar, né, o estresse, uma base diária. Assim. Então,
o yoga e meditação, mas também tem várias outras práticas que podem ser feitas, né? Esse seria o segundo pilar. O terceiro pilar é o da atividade física. Eu tenho dado assim uma ênfase boa assim no tipo de exercício que eu tive contato, que é o que é chamado, que é englobado como fisiopilates, uma coisa do pilates, mas ligado assim, conduzido por um profissional, um preparador físico, um fisioterapeuta, né, para fazer aquilo ficar de uma maneira assim mais eficiente do ponto de vista de exercício físico e também ter um efeito relaxante e tal. Mas uma atividade física do tipo caminhada, ou andar de bicicleta, ou uma natação, isso aí já é plenamente suficiente. Só precisa ter uma regularidade. Se não for feito 3 a 5 vezes por semana, não funciona muito. Né? E o quarto pilar é o que a gente chama dos relacionamentos. Né? É onde a pessoa emprega e exercita e vivencia o seu afeto, o amor mesmo. Né? Então, é importante a pessoa estar aqui alerta, assim, para sempre estar aprimorando os seus relacionamentos no contexto da família, do casamento, dos amigos, até de uma religião, assim, de um contexto de um grupo religioso, né, como esse, ou grupos de trabalho também. Então, a pessoa está aprimorando isso, está provado também que quem tem melhores relacionamentos, conexões, vive mais e melhor. Né? Então, esse trabalho todo aqui a gente também tem na clínica aqui, e eu falo com meus pacientes também, para estarem se relacionando cada vez melhor. Porque quando a pessoa tem muito sozinha, assim, a tendência é dos sentimentos negativos ganharem mais espaço dentro da mente e do sentimento mesmo da pessoa. Né? Então, resumidamente, são os 4 pilares que a gente procura trabalhar aqui. Também tem a homeopatia, né? Eu sou médico homeopata também. Então, dentro dessa primeira consulta, que a gente procura conhecer, chegar próximo do remédio constitucional da pessoa, que isso também traz mais equilíbrio, traz condição da pessoa ter melhores escolhas, entendeu? Porque um dos critérios que eu uso, indiretos, né, de aferição assim, do nível de saúde da pessoa, é também saber o tanto que ela usa de remédios de farmácia, assim, Uhum, uhum. Sim. remédios sintéticos, né? Isso, em geral, significa que a pessoa não tem uma saúde tão boa para chegar a precisar desses remédios, né? Às vezes não tem outro jeito mesmo, tem que usar, mas isso já é um indício que alguma coisa não anda bem, né? É. E também o próprio efeito tóxico do remédio também, que é uma toxina, né? E o Porque o efeito remédio, colateral, né? exatamente. O remédio sintético, né, ele é uma toxina em si, né? Além disso, além de denunciar que está havendo algum processo ali que só está tendo controle com aquilo, né? E então, assim, remédios sintéticos, alopáticos, né? Especialmente na área que tem efeito na área mental, assim, psiquiátrica, é uma coisa assim muito, muito perigosa, eu diria, entendeu? E é assim, um sinal de que a pessoa está precisando promover essas mudanças de estilo de vida assim com uma certa urgência, Sim. entendeu? Com certa urgência. Então é isso, gente. A tarefa do doutor André é para você verificar, né? Para você fazer essa autorreflexão de como é que você está em respeito a esses 4 pilares, tá bom? Você vai receber um PDF depois lá no grupo, no e-mail, tá certo? Vai estar tudo organizadinho aí para vocês fazerem essa tarefinha ainda hoje ou amanhã cedinho, amanhã de manhã. Tá bom, gente? Doutor André, vamos responder algumas perguntas? Vamos sim. Já ia te falar isso mesmo, Fátima. É, Zinaide, as placas que estão formadas podem ser revertidas sem procedimento invasivo? acho que eu já respondi, né? Estava Sim, falando, né? com certeza. Esse médico americano, que eu nem citei o nome dele, né? Ele chama Dean Ornish. Depois até posso colocar aqui no chat, né? Ele provou, na década de 80 ainda, ele fez um estudo, enquanto ele era estudante de medicina, ele trancou a faculdade para poder conduzir esse estudo, né?
E ele comprovou que as pessoas que mudavam basicamente a dieta, mas também faziam esses outros pilares, né, conforme a gente falou aqui, mas principalmente adotavam uma alimentação baseada em plantas, né, vegetariana estrita, fazia um cateterismo no início do estudo e outro depois de um ano, e depois esse estudo se estendeu para 5 anos também, e ele fazia medidas de computador, uma coisa assim precisa, né, do grau de obstrução, do volume dessas placas, né, e houve uma diminuição. E o grupo controle, daquele grupo que continuou com a alimentação, e não era alimentação qualquer, não, era uma alimentação recomendada por cardiologistas normais. Assim. Esse grupo, a doença progrediu, 40%, enquanto no grupo que associou, ou que assumiu, né, a alimentação vegetariana estrita, ela reduziu significativamente. Então, a outra piorou e Sim. essa melhorou. Então, esse é um estudo que mostra que você, na verdade, como eu falei, em condições de doença crônica, é uma perfeita opção a pessoa fazer mudanças nos hábitos de vida, mas aí tem que ser mudanças intensivas. Não adianta achar que parou de comer carne vermelha, vai comer um peito de frango grelhado e vai mudar. Não vai mudar nada, porque o frango tem também muita gordura saturada e um monte de toxinas que vão envenenando, inflamando o corpo e promovendo essas placas. Então é a mudança mesmo, entendeu? Mas que a gente parece assim que é uma coisa impossível, né? Mas não é. E gera tanto bem-estar que a Sim, pessoa vale a depois não quer pena. voltar. Não, a pessoa não quer voltar, É, entendeu? vale a pena, exato. E a Então é uma. Rosalie fez um comentário aqui interessante, né? Vai mostrar para a gente a importância, né, da gente encarar as mudanças. Olha só. Ela diz que tem mãe hipertensa, tem stent, tem câncer. Recentemente o pai faleceu com câncer. Hoje ela tem 56 anos e ela tem receio de chegar como os pais dela chegaram. Ela não tem nenhum problema de saúde, mas ela fica preocupada. Então aí tá é esse momento da virada, né, que tem que O acontecer, nome né? dela? Qual é o nome dela? É a Rosalie. Rosalie, você realmente tem toda a razão de se preocupar, no sentido assim, né, que você realmente deve promover essas mudanças. O conselho assim é que você não se preocupe, mas se ocupe das mudanças, porque você vai ver que é muito mais tranquilo do que você pensa. E justamente ficar nesse estado, como se fosse uma espada na sua cabeça, é muito pior. Muito pior. Então comece hoje mesmo. Fátima aí tem várias dicas aí para você, se eu puder ajudar também. Mas é uma Isso. alimentação baseada em plantas, é uma coisa assim muito fácil de fazer, mais barata, inclusive, né, hoje em Mais dia. barata, menos sofrimento. Animal, Às vezes as pessoas falam também, ah, não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquele vegetal, né? Não gosto do sabor disso, sabor daquilo, né? Quer dizer, é um desconforto, mas é um desconforto que é muito melhor do que o desconforto de uma doença, né? De um evento, né? De problema, né? né? A pessoa não gostar de alguns vegetais, né? Eu acho que é uma questão de hábito mesmo. Isso é um hábito, né? Sim, Cultura mesmo, né? cultura, é. Eu acho que tem que mudar isso, né? Porque, na verdade, comer um animal morto, né? É uma coisa que deveria ser muito mais difícil. E é, né? Porque é preciso queimar aquela carne, é preciso salgar, é preciso botar temperos fortes, porque senão ninguém aguentaria Ninguém comer aquilo. aguenta, é. Então, se comparasse isso com vegetal cru, que a gente ainda talvez não tenha tanto hábito de gostar, né? Sim. Na verdade, o passo é muito mais curto para isso do que se fez para até chegar a comer um animal morto. Né? Exatamente, né? Muito mais trabalho. A Elza Gomes está perguntando se placas de ateroma começa na infância? Cálcio em Sim. excesso, como é que ela pergunta aqui? Cálcio em excesso ou pouco? Não Cálcio entendi. em Não, não, excesso não pouco. entendi, não entendi o finalzinho aqui da pergunta dela. Mas ela pergunta se placas de ateroma começa na infância. Podem começar na infância, sim. Até na vida intrauterina já se tem
relatos de estrias de gordura assim nas artérias de fetos, né, de criança. Então, isso secundário à dieta da mãe, né, lógico. Né? Agora, isso aí, eu já tenho com alguma frequência, pego crianças de 10 anos com colesterol alto, hipertensas, com diabetes, uma coisa que está muito séria, o tipo de alimentação moderna, assim, muito nocivo mesmo. Agora, por excesso de cálcio, não. Essas placas, assim, elas tendem a se calcificar na idade mais avançada, né? É um processo metabólico que acontece. Isso, é um certo aspecto, muitas pessoas têm medo disso, mas é até protetivo, né? Porque, eu disse protetivos, né? Porque essa calcificação torna essa placa mais dura e mais difícil dela romper, né? De ocasionar uma obstrução aguda, um infarto. Assim. Então, mas normalmente não acontece uma ingesta excessiva de cálcio, que até acontece na infância e tal, né? Que antigamente se dava muito cálcio para a criança, achando que ia crescer, que ia ter ossos fortes e tal. Uma grande besteira, né? Porque o que tem que se fazer é alcalinizar a dieta da pessoa para não precisar tirar cálcio dos ossos, né? Então, tem que se preocupar não tanto com a ingesta de cálcio, com a suplementação de cálcio, mas sim manter uma alimentação alcalina para o sangue ficar com pH bom e não precisar fazer esse transtorno metabólico que é descalcificar, que é o que o corpo faz, né? O sangue fica um pouco ácido, ele tira o cálcio do osso para poder elevar o pH um pouquinho e estabilizar novamente. Então, aí vai o cálcio todo para a urina, entendeu? E a pessoa continua com osteopenia, com osteoporose e tal, não resolveu nada. Mas aquele cálcio que é dado para a criança, aquilo não acontece nada, assim, a nível de calcificar, de dar placa na artéria, não é. Nem mesmo o cálcio que se dá para a osteoporose, né, no adulto, tem esse efeito. O que existe mesmo é uma inflamação crônica do corpo, e essa inflamação pega esse colesterol, né, que serve para várias funções boas no corpo, mas oxida esse colesterol, que aí ele fica sem função no corpo, e aí se aloca nas artérias na forma de placa. Então, se resolve diminuindo a inflamação. Pode até comer gordura, mas gordura positiva, gordura boa, né? Do abacate, do coco, das nozes. Essa gordura não faz mal, essa gordura não inflama. É até uma fonte de energia, né? Mas a Sim. causa das placas é a inflamação crônica e a gordura animal. Essa gordura de origem animal, ela vai direto para as artérias. Vamos simplificar. Assim. Sim, sim. Mais umas duas perguntinhas aqui para a gente finalizar as perguntas, tá, doutor André? A Tá Elza está bom. perguntando também se é fácil. Deixa eu ver aqui, saiu aqui. Se é fácil abolir a toxina que promove o envelhecimento. Pode explicar sobre homocisteína, tão perniciosa para as artérias? É, eu acho que assim, se existe assim um excesso de valorização desses marcadores, sabe? Eu acho tão mais simples se pensar, sabe? Eu acho que é até talvez uma certa forma fugir assim do objetivo principal, né, que é você diminuir a inflamação, né? A homocisteína é mais um marcador, entendeu? Mas não é. É tão mais fácil você se preocupar com a sua alimentação, sabe? E ter uma alimentação plant-based, fazer exercício diariamente, ter uma mente mais desestressada, ao invés de fazer exames, e ver se a homocisteína está acima de 10, está 11, está 9. Eu sou um médico que eu olho para a pessoa e vejo assim, em primeiro lugar, como é que ela está em relação a esses 4 pilares? Sim. Como é que está? Qual é a disposição dela de promover as mudanças para chegar nesses objetivos? A última coisa que eu faço, e em geral faço porque é desejo da pessoa, é fazer exames, entendeu? Então, o que me adianta? São exames que eu já sei como é que estão. Eu já sei, pela dieta dele, qual é a faixa de colesterol ruim, né, do LDL que ele deve estar, a faixa de homocisteína. Dá para se ter uma ideia, meu, é só pelo que ele come, pela,
pelo IMC, entendeu? Como é que está o índice de massa corporal, o peso em relação à altura, para saber, pedir exame para saber o que eu já sei, entendeu? Então, não é assim, né? O que eu faço, em geral, vamos aqui, ó, a regra é muito simples. Na verdade, você não precisava nem de mim. Basta você ler aí um pouco, ver como é que é essa alimentação plant-based e segue em frente, né? E eu te ajudo, né? E aí, o que que Isso. faz? Depois de 3, 4 meses com esse padrão de alimentação, exercício, tá, aí sim, quiser fazer os exames para saber como é que está, né? Como é que, qual foi o efeito disso tudo, entendeu? Aí a homocisteína cai, lógico, vai cair, o PCR cai, a ferritina cai, a insulina também diminui, a hemoglobina glicosada, tudo isso vai e volta, vai encaixando. Se tiver alguma alteração grosseira, genética, a gente vê, mas isso aí é a minoria, entendeu? Absoluta. Assim como normaliza a pressão arterial, o diabetes do tipo 2 melhora, às vezes a pessoa se livra de uma insulina, se livra de um medicamento. A regra, né? A receita é praticamente a mesma para todo mundo. Né? É bom senso mesmo. Então, desculpa, eu Exato. respondi muito objetivamente, mas, na verdade, é interessante esse conceito. Né? Menos exames e mais atitude, né? Mais mudanças. Exato, exato, exato. A gente é muito cobrado, né? Ou a família, ou amigos, todo mundo cobra os exames de rotina. Os exames de rotina, né? Eu Uma nunca das grandes gostei, eu confusões. nunca gostei dos exames, até porque, como eu sou naturista, eu mesmo faço os meus exames com observações, observando o meu corpo, né, fazendo mudanças, né? Mas eu fui fazer exames, né? Eu digo, tá bom, eu vou fazer exames, né? Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, doutor André, realmente não faz sentido, porque o profissional que está ali, ele está me olhando procurando doença. E não importa o que eu falo para ele, não, doutor, eu estou bem, eu não tô, não, eu não tô querendo saber que doenças eu tenho, né? Eu só vim fazer esses exames mesmo, só, né, para porque as pessoas lá em casa estão perguntando e tal. Mas aí a doutora queria que eu fizesse exame de mama, que eu fizesse não sei o quê. Não, mas é perigoso na sua idade, não sei o quê. Ou seja, voltando àquele ponto do início, gente, nós temos que ter o comando do nosso corpo, da nossa saúde nas nossas mãos. Não, eu não quero fazer esses exames, doutora. É uma das grandes, Tá entendendo? A gente tem que ter essa autonomia, né, doutor? uma das grandes confusões que existe na medicina, no lidar da medicina dos pacientes com os médicos hoje em dia é isso. Confundir, fazer exames, o tal do check-up, com promover saúde. É uma Isso. grande confusão isso aí. Que a pessoa fala, não, doutor, minha saúde está legal. Venho aqui, faço meu check-up todo ano. Para mim, não disse nada. Por quê? É, Porque as doenças realmente importantes, aquelas que vêm fruto da inflamação crônica, não se é silencioso isso. Não isso, se mostra nos exames. Quando mostrar nos exames, já vai estar. Estou falando assim, por exemplo, vou dar aqui o exemplo da placa na coronária. Né? Quando aquilo der problema, o negócio já está avançado. Então, o que me adianta eu ficar fazendo eletro todo mês e eco, não sei o quê? Só dá dinheiro para as estruturas médico-hospitalares, só isso. Que o que a pessoa precisa fazer mesmo é se organizar e ver e se informar, né? Saber o que ela precisa mudar no estilo de vida dela, para ela chegar no peso certo, para ter a pressão dela normalizada, para ter mais saúde, mais disposição, mais alegria, felicidade, bem-estar. Isso aí, basicamente, está em esses 4 pilares que eu falei. isso, Não tem mais lugar nenhum, entendeu? Então, fazer exames, em geral, é uma tremenda ilusão, isso aí. A pessoa isso, ficar. Só vê exato. coisas grosseiras, só afasta, descarta coisas grosseiras. Isso aí, um bom médico, pelo telefone, pode ver, entendeu? Exato, Precisa exato, não. Em geral, exato. não precisa de exames. Uma Então, coisa ou outra. então é isso. Vocês têm aí esses 4 pilares para vocês fazerem, né? Vocês vão receber o PDFzinho com essa tarefinha, dei uma olhadinha e veja como é que vocês estão aí nesses 4 pilares. E olha, bora mudar, né?
A gente está aqui para isso, não é isso? Doutor André, então é isso, né? Eu quero lhe agradecer por mais essa oportunidade maravilhosa, brilhante aqui, né? Gosto muito, né, do conteúdo que você apresenta aqui para a nossa audiência. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito grato pelo convite, viu, Fátima? E grato a todos aí pela atenção, né? E eu sempre me colocando aí à disposição para auxiliar, que o objetivo maior do médico, né? Deve ser esse, Isso, servir, né? exato, Bom, exato. tudo de E bom aí, saúde queremos, a todos. queremos saber aqui, doutor André, o pessoal está querendo saber como entra em contato com você, né? Assim, como é que eu faço? Quer que ponha no chat aqui ou que eu fale aqui? Ponha no chat, mas também vamos falar, né? O doutor André, ele atende na clínica de longevidade. Fale aí, depois a gente coloca aqui no chat, doutor André. Tá, então, é clínica vegetariana, né? Esse nome sugestivo, assim, que já dá uma ideia Longevidade. do que a gente faz, Troquei né? aqui os nomes. Tá tranquilo, tranquilo. É aqui em Petrópolis, mas eu atendo também presencialmente no Rio de Janeiro, né? Meu consultório lá, que é em Copacabana, no Instituto do Bem-Estar. Tem também toda uma atividade ligada assim, à promoção de saúde, né? Aqui em Petrópolis, na Clínica Vegetariana, ou no Instituto Bem-Estar, do Rio de Janeiro. Mas, assim, online também dá para Isso, fazer muita coisa bem interessante também. Então, eu quero deixar aqui o telefone da clínica. isso. O prefixo é 24, né, que é de Petrópolis, e o telefone é 3302 1499. 3302 1499. Eu vou deixar no site aqui também, Pronto. só para. Coloque aí, doutor. Aqui, eu aqui não consigo colocar, tá privado aqui para mim. Mas se você conseguir escrever, pode escrever aí, tá bem? Fazendo já, tá? Então, gente, olha só, conselhos maravilhosos, não foi, Lucimeire? E o pessoal aqui já está bem atento, tá bom? Com as orientações do doutor André. A Lucimeire disse que já não vai mais fazer, como é que é? Não quero mais fazer mamografia preventivo, nem raio-x, eu sei que piora. Conseguiu colocar, doutor André, o Foi telefone? aí, né? Acho que Deixa eu foi ver. sim. Foi? Clínica Vegetariana. Tá aí? Ué, eu não estou vendo aqui. Emanuel, o doutor André conseguiu escrever? Eu botei Tu aí. quer colocar aí, maninho, o telefone dele no chat? Coloca aí Eu o botei aí. telefone dele, é 5524 30, hein? Acho que foi. 3302 1499. É o telefone da clínica do doutor André. É porque eu não vi entrar aqui não, doutor André. Esse telefone, tá? Esse telefone também tem WhatsApp, tá? Pronto, ótimo. Ah, ok, Foi agora? agora foi, agora foi. Gente, lembrando que a mídia do doutor André está aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Beleza, faz. Então é isso, doutor André. Muito obrigada mais uma vez, tá bom? Muito grato por você também, tá? Tudo de bom aí. Saúde para todos nós, viu? Tudo de bom, gente. Então é Tchau, isso, querido. gente. Tchau, doutor André. Muito obrigada. Grato a Então você. é isso aí, gente. Mais uma palestra fantástica, maravilhosa da Semana Saúde para Sempre, né? Bora mudar, gente. É hora de mudar, é tempo de mudança, né? Obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por fazer parte de tudo isso, né? E como sempre, é muito bom passar esse tempo aí com vocês. A gente sempre aprende juntos, né? E compartilha essas informações aí com seus amigos, dá um like nessa aula. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, né? E amanhã tem mais. Nós nos encontramos às 16 horas, no horário de Brasília, 20 horas no horário de Portugal, para a quarta aula da Semana Saúde para Sempre. Nós vamos receber a nutricionista a doutora Magda Roma, diretamente de Portugal, com o tema Alimentos, Exercício e Atitudes para manter seu intestino feliz. Porque o intestino é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, né, gente? Se o intestino não funciona, nada funciona bem, né? Então,
Não percam, uma aula fantástica, né? Lembrando que as aulas ficam liberadas por 24 horas e depois que o evento terminar, as aulas estarão disponíveis somente para os alunos da Academia da Vitalidade, né, gente? E a Academia da Vitalidade, gente, é uma escola de apoio, né? Para quem quer aprender sobre alimentação viva e crua, dieta plant-based, para quem quer desenvolver novos hábitos alimentares, para quem quer aprender a preparar receitas simples e saborosas da alimentação viva e crua, para quem quer colocar em prática um novo estilo de vida, para quem quer aprender a fazer escolhas alimentares mais saudáveis e para quem quer recuperar a saúde de forma natural, né? Então, amanhã abrem novas vagas para a Academia da Vitalidade. Se preparem aí, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo, ó. Beijos. Beijos para todos. Nos vemos na aula de amanhã.